Vê se você saberia responder essa aqui. O pedido de reconsideração interrompe ou suspende o prazo para interposição do recurso cabível lá no processo penal. E aí, o que você acha dessa? E aí, aqui é o Rei Li, e hoje a gente vai falar sobre o informativo especial de jurisprudência do STJ número 16, em que agora, janeiro de 2024, o STJ trouxe os julgados mais importantes dele mesmo no segundo semestre de 2023. E eu transformei esses julgados em perguntas e respostas, flashcards que vão fazer a gente pensar no que a gente está lendo, no que a gente está estudando, e não errar mais essas questões nas provas e concursos. Vamos lá? E a pergunta é: o pedido de reconsideração no processo penal interrompe ou suspende o prazo para interposição do recurso cabível? E a resposta é a seguinte: não interrompe e nem suspende, porque não tem natureza recursal. Não caia nessa pegadinha, hein? O pedido de reconsideração não tem natureza recursal no processo penal, ele não é um recurso. Logo, ele não interrompe e nem suspende o prazo do recurso cabível na hipótese. O STJ disse: interposto após o prazo, o recurso devido será considerado intempestivo. Beleza? Não caia nessa pegadinha, hein? Próxima, caso hipotético. Em determinado processo, ficou comprovado nos autos que o acusado praticara condutas consideradas criminosas de forma habitual e reiterada, por 15 vezes. A defesa alega que estaria configurada a hipótese de crime continuado e requer, em recurso de apelação, o envio dos autos ao Ministério Público para que este ofereça o devido ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. E a pergunta é: tem razão a defesa? O que você acha dessa? Lá no processo ficou comprovado que as condutas foram realizadas de forma habitual e reiterada por 15 vezes. A defesa alega que isso é crime continuado, e logo, como é crime continuado, caberia o acordo de não persecução penal. O que vocês acham? E a resposta é a seguinte: não. Reconhecida a habitualidade delitiva, fica descaracterizado o crime continuado, impedindo a celebração do acordo de não persecução penal nos termos do artigo 28A, parágrafo 2º 2 do Código de Processo Penal. E o STJ adicionou: ressalte-se que a proposta é uma prerrogativa do Ministério Público e, portanto, não cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar das negociações na seara investigatória, impor ao Ministério Público a celebração de acordos. Então, ficando comprovado que o crime foi cometido de forma habitual, aqui a gente tem habitualidade delitiva, o que veda a possibilidade do ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Beleza? Não esqueçam disso. Vamos para a próxima. Caso hipotético: Carlinho foi citado por edital em processo penal, pois não foi encontrado nos endereços informados nos cadastros disponíveis ao juízo. Mesmo assim, não compareceu ao processo e nem nomeou o defensor. Constatando isso, após citação editalícia frustrada, o juiz decretou a sua prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, em razão de o agravante estar em local incerto e não sabido, com base na ressalva final do artigo 366 do CPP. E o que diz o artigo 366 do CPP? Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto do artigo 312. E a pergunta é a seguinte: a medida tomada pelo juízo foi acertada? Tá certo essa decretação de prisão preventiva do Carlinho, que foi citado por edital e não compareceu? O que você acha dessa? E a resposta é a seguinte: não foi acertada a decisão do juízo. Não cabe a decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade de segregação cautelar. Não se pode extrair da ressalva constante do artigo 366, relativamente à possibilidade de decretação de prisão preventiva, qualquer conclusão acerca da suposta autorização para decretação automática de prisão preventiva, e com mera decorrência da citação por edital. É dizer, não ter sido encontrado o réu não significa necessariamente que ele ofereça risco à aplicação da lei penal, lá do artigo 312 do CPP. Então, o réu não ter sido encontrado não é motivo suficiente para a decretação da sua prisão preventiva. Não esqueça disso, hein? Vamos para a próxima. É admissível a impetração de um novo habeas corpus para impugnar decisão monocrática que defere a intervenção de terceiros em habeas corpus
impetrado pela defesa em segunda instância. O que aconteceu aqui? A gente teve um habeas corpus impetrado na segunda instância, lá no tribunal, que deferiu, autorizou a intervenção de terceiros. Aí foi impetrado um novo habeas corpus para impugnar essa decisão monocrática do habeas corpus. Isso é possível? Sim ou não? O que você acha? Responde aí. E a resposta é: não, não é possível. A decisão que defere a habilitação de terceiro em habeas corpus, mesmo que esteja equivocada, em nada afeta a liberdade de locomoção do réu. Então, não caia nessa pegadinha. Mesmo que a decisão esteja equivocada, em nada afeta a liberdade de locomoção do réu. Logo, é inadmissível a impetração de um novo habeas corpus para impugná-la, porquanto não configurada a hipótese do artigo 647 do CPP e artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Ainda, o habeas corpus foi impetrado contra a decisão monocrática do desembargador relator no TRF, sem a prévia apresentação do tema ao colegiado daquele tribunal, o que implica supressão de instância e reforça a conclusão quanto à inadmissibilidade do writ ou habeas corpus. Ok? Então essa é a decisão do STJ que não cabe. Não está tratando de liberdade, não está pondo em risco a liberdade do réu diretamente, então não cabe um novo habeas corpus. Beleza? Vamos para a próxima. É possível fixar condição especial ao regime aberto, de submissão do condenado à frequência de tratamento antidrogadição, a fim de minimizar as consequências do uso de entorpecentes, notadamente a prática de novos crimes para financiar a aquisição de droga. E aí, o que você acha dessa? O juiz quer fixar uma condição especial ao regime aberto. O réu vai ter direito ao regime aberto, só que com essa condição aqui: tratamento de antidrogadição. Frequência ao tratamento de antidrogadição. Tratamento antidrogas. E aí, é possível essa condição ao regime aberto? Sim ou não? E a resposta é a seguinte: sim, é possível sim. A submissão do condenado semi-imputável a tratamento antidrogadição pelo magistrado sentenciante como condição especial para o regime aberto não ofende o sistema vicariante, pois não se confunde com medida assecuratória de tratamento ambulatorial, preconizado no artigo 98 do Código Penal. Então vamos lembrar o que é o sistema vicariante. Sistema vicariante é aquele sistema que diferencia do sistema do duplo binário, lembra? Sistema vicariante é aquele que indica que só uma pena pode ser aplicada. Ou se aplica a pena privativa de liberdade, ou se aplica a medida do tratamento ambulatorial. Então, ou uma ou outra. Você não pode aplicar pena privativa de liberdade e o tratamento ambulatorial para serem cumpridos como penas cumulativas. Não, você aplica uma só. Nesse caso aqui, foi autorizado sim, porque esse tratamento antidrogadição aqui não é tratamento ambulatorial, não é uma pena de tratamento ambulatorial, é só uma condição para o regime aberto. E o STJ adicionou: neste ponto, deve ser realizada uma interpretação sistemática dos dispositivos da LEP e do Código Penal, incentivada pelo próprio artigo 110 da LEP, que remete ao artigo 33 do Código Penal ao dispor que o juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade e pela existência de regras do regime aberto, tanto no artigo 36, parágrafo 1º do Código Penal, quanto no artigo 115 da LEP. Logo, o estabelecimento de condições especiais para a concessão do regime aberto pode ser realizado também pelo juiz sentenciante. Okay? Isso aqui é importante. Não fere o sistema vicariante. O juiz, ao aplicar esse tratamento antidrogadição como condição especial ao regime aberto, não se amolda e não quer dizer que ele está usando o sistema do duplo binário, não. Ele está usando o sistema vicariante, não está ferindo o sistema vicariante do processo penal. Ok? Vamos para a próxima. Quais foram os 3 pontos essenciais elencados pelo STJ para a definição de um valor de indenização mínima? Aquele valor de indenização mínima do artigo 387, inciso 4 do CPP, em ações penais que envolvam situação de dano moral presumido, ou o dano moral in re ipsa. Lembram deles? Dano moral presumido, dano moral in re ipsa. Por exemplo, num crime de estelionato, o qual resultou em inclusão do nome da vítima em serviço de proteção de crédito. Então, a gente teve um crime aqui
que gerou o dano moral presumido. É o dano moral in re ipsa, dano moral da própria coisa. Que lá no direito civil, a gente não precisa comprovar o dano, não precisa comprovar o dano material para ter a indenização, para ter a responsabilidade civil de quem cometeu aquele fato, porque o dano moral é do próprio fato, não do dano. Então aqui no processo penal, ocorreu esse dano moral presumido, ocorreu um dano moral in re ipsa. Só que o STJ fixou 3 pontos específicos para a necessidade de o juiz, no processo penal, não no processo civil, no processo penal, fixar o valor mínimo de indenização do dano moral in re ipsa, o dano moral presumido. Quais são esses 3 requisitos, esses 3 pontos, essas 3 condições, essas 3 características da decisão do juiz que vai, no processo penal, fixar o valor mínimo de indenização que o réu vai ter que pagar nesse ressarcimento do dano moral presumido, ok? Quais são esses 3 pontos? A resposta é a seguinte. Primeiro ponto, não exige instrução probatória específica. Segundo, requer um pedido expresso. E terceiro, requer a indicação do valor pretendido para a acusação na denúncia. Então, importante, memorize isso, hein? Memorize isso que isso vai cair. Primeiro ponto é, não exige instrução probatória. Então você não precisa trazer a prova de que o réu gerou o dano especificamente. O dano moral é presumido, é in re ipsa, é da própria coisa. Então você não precisa provar o efeito, o dano. Mas requer um pedido expresso. O Ministério Público precisa pedir essa indenização na denúncia. O querelante precisa pedir essa indenização na queixa e requer a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia. Ele precisa não só pedir, mas também indicar qual é o valor que ele quer de indenização. Então são esses 3 pontos aqui. Não exige instrução probatória, mas exige pedido e exige o valor mínimo do pedido, beleza? E destacou o STJ que, no âmbito do CPC de 2015, cuja utilização suplementar é fixada no artigo 3º do Código de Processo Penal, mesmo nos cenários em que se presume o dano moral, como no presente caso originado de um delito de estelionato no qual a vítima foi inserida em um registro de inadimplentes, a petição inicial é obrigada a apresentar o valor pretendido. Esse entendimento é reforçado pela própria natureza do sistema acusatório, agora expressamente declarada no artigo 3º-A do CPP. Muito importante, né? Então, isso aqui vai cair pra caramba, é importante memorizar, fazer um flashcard, colocar lá no Anki, no seu Remnote, no que você usa para revisar essa informação, esses 3 pontos aqui, porque isso aqui é essencial para as nossas provas e concursos. Vamos para a próxima? Caso hipotético. Determinado sujeito, com 19 anos de idade, teve conjunção carnal com sua namorada à época dos fatos, que possuía apenas 12 anos. Da relação nasceu uma criança. Após o nascimento do filho, o jovem e a adolescente se casaram e passaram a morar juntos. O Ministério Público, ao tomar ciência dos fatos, denunciou o acusado por estupro de vulnerável, com base no entendimento fixado no tema 918 do STJ, que diz o seguinte: para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, caput do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com a pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a exigência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime. E a pergunta é a seguinte: o acusado deverá ser condenado, sim ou não? Vamos recordar aqui, ele tinha 19 anos, sua namorada 12 anos, ela engravidou, após o nascimento do filho eles se casaram e passaram a morar juntos. A gente tem o tema 918 e o Ministério Público denunciou, apresentou a denúncia. Ele deve ser condenado, sim ou não? O que falou o STJ a respeito desse caso? E a resposta é a seguinte: não deverá ser condenado. Admite-se aqui o distinguishing, a distinção quanto ao tema 918 do STJ. Então, o STJ falou que esse caso é diferente do que aquele que ele julgou no 918, na hipótese em que a diferença de idade entre o acusado e a vítima não se mostrou tão distante quanto do acórdão sobre a sistemática dos recursos repetitivos. No caso, nesse caso que ele está julgando, o réu possuía 19 anos de idade, ao passo que a vítima contava com 12 anos de idade, aliado ao fato de a menor viver maritalmente com o acusado desde o nascimento da filha do casal.
devidamente reconhecida, que denota que não houve afetação relevante do bem jurídico a resultar na atuação punitiva estatal. Logo, não se evidencia a necessidade de pena consoante os princípios da fragmentariedade, subsidiariedade e proporcionalidade. Esses princípios são muito importante a gente saber do direito penal. Fragmentariedade. O que quer dizer esse princípio? Quer dizer que o direito penal não serve para proteger tudo da vida humana. Não. Significa que a gente enxerga o direito como uma colcha de retalhos, com vários fragmentos. Cada fragmento vai ser protegido por uma área do direito. Existem fragmentos que serão protegidos pelo direito civil, existem fragmentos que serão protegidos pelo direito penal e fragmentos que serão protegidos pelo direito administrativo. E aí vai, ambiental, por aí vai, tributário. E nem todos os fragmentos dessa nossa colcha de retalhos, que é o direito, serão protegidos pelo direito penal. Daí que está o princípio da fragmentariedade. O direito penal só serve para proteger bens jurídicos essenciais, não todos os bens jurídicos, não todos, só os essenciais. Esse é o princípio da fragmentariedade. Subsidiariedade. O que quer dizer o princípio da subsidiariedade? O direito penal é a última ratio, é subsidiário. Ele só vai proteger um bem jurídico quando os outros ramos do direito não puderem apresentar uma tutela efetiva, não puderem apresentar uma resposta efetiva àquela ofensa ao bem jurídico. Se a gente puder resolver isso na responsabilidade civil, se a gente puder resolver isso lá no direito administrativo, a gente resolve, não leva para o direito penal. E esse é o princípio da subsidiariedade. O direito penal não é a primeira hipótese de defesa dos bens jurídicos, é a última. E proporcionalidade, aqui a gente tem que lembrar dos 3 subprincípios da proporcionalidade, né? Necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Necessidade. Essa medida que a gente está tomando é realmente necessária? A gente precisa tomar essa medida mesmo? Só existe essa forma de resolver esse problema? Adequação. Essa medida que a gente está tomando, ela vai sanar esse problema que a gente está tentando resolver? E proporcionalidade em sentido estrito. Os custos dessa medida que a gente está tomando são... vale a pena correr esse risco desses custos para defender esse bem jurídico que a gente está tentando defender? Então, são esses 3 requisitos da proporcionalidade, os subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. E o STJ terminou dizendo que não se registra proveito social com a condenação do denunciado. Diversamente, o encarcerado se mostra mais lesivo aos valores o encarceramento se mostra mais lesivo aos valores protegidos, e em especial à família, à proteção integral da criança, do que a resposta estatal para a conduta praticada, o que não pode ocasionar punição na esfera penal. Então ele aqui adicionou e terminou dizendo que a prisão desse jovem de 19 anos vai causar mais problemas à família e à criança do que proteger o bem jurídico que a gente está tentando proteger. Então não seria proporcional essa prisão. Beleza? Então esse é o julgado, essa foi a distinção feita do STJ quanto ao tema 918. Esse caso aqui, do rapaz de 19 anos com a namorada de 12 anos, não se encaixa naquele tema de 918 do STJ. Foi feito aqui um distinguishing, uma distinção entre os casos, ok? Muito bom, memorize isso, que isso vai cair. Vamos para a próxima? Outro caso hipotético. Determinado sujeito foi preso em flagrante, transportando grande quantidade de drogas a serviço de terceiros, atividade conhecida como mula. Na sentença condenatória, o juiz utilizou a grande quantidade da droga apreendida para majorar a pena base, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, e para afastar o tráfico privilegiado, conforme o artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Pergunta: a sentença judicial foi acertada? Está certa essa sentença? O juiz poderia ter feito isso? Usar a grande quantidade de droga apreendida, tanto para majorar a pena base, quanto para afastar o tráfico privilegiado? E a resposta é a seguinte: não está certo. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamentação para a majoração da pena base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, a Lei de Drogas, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria, de forma que a condição de mula per se não tem o condão de impedir o reconhecimento do privilégio. O que afasta o privilégio é a dedicação
as atividades criminosas. Então, o tráfico privilegiado, esse benefício que a lei de drogas dá, o tráfico privilegiado, a pena menor, os benefícios dessa lei, só vão ser afastados se o indivíduo se dedica às atividades criminosas, o que deve ser devidamente comprovado nos autos. Nos termos da jurisprudência do STJ, a condição de mula, per se, não tem o condão de impedir o reconhecimento do privilégio em comento, de modo que faz jus ao agravado a incidência da minorante na fração de 1/6. Então, na mula, o STJ já disse que ele faz jus a minorante de 1/6, ok? Então, isso aqui que é importante lembrar. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena base ou para a modulação da fração da causa de diminuição, ou para a modulação da fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado, desde que o quê? Não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. Se já utilizou na primeira fase da dosimetria, aí não poderia mais, ok? Então, beleza. Vamos para a próxima? Se um habeas corpus declara a extinção da punibilidade por decadência de um crime de estelionato, que era considerado, no caso, o crime antecedente do delito de organização criminosa, o que ocorre com o processo e julgamento relativo a este último crime, ou seja, o crime de organização criminosa? Então, a gente teve aqui a extinção da punibilidade do crime antecedente e a gente tem o julgamento do crime de organização criminosa, mas só que houve a extinção da punibilidade, decadência do crime de estelionato, que aquela organização criminosa estava cometendo. O que ocorre com esse crime de organização criminosa? Ele também terá a extinção da punibilidade, por decadência, por alguma outra causa de extinção, ou ele continua, ele vai ser julgado de qualquer jeito? O que você acha? E a resposta é a seguinte: não vai acontecer nada com o crime de organização criminosa. A extinção da punibilidade do crime antecedente não implica na atipicidade do delito de organização criminosa, visto que este é considerado um delito autônomo. O crime de organização criminosa é um crime autônomo, é um delito autônomo, não precisa do crime antecedente, não, independentemente de persecução criminal ou condenação relacionada às infrações penais a ele vinculadas. Observação aqui, que o STJ adicionou. O ordenamento jurídico vigente admite a imputação tanto dos crimes de lavagem de dinheiro quanto do crime de participação em organização criminosa, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor ou extinta a punibilidade do crime antecedente. Então, o crime antecedente não vai influenciar no julgamento nem do crime de organização criminosa, nem do crime de lavagem de dinheiro, beleza? Então, aqui se aplica o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 9.613 de 98, que é a Lei do crime de lavagem de dinheiro, os crimes de lavagem. Na mesma linha, a extinção da punibilidade do crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro, não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede quanto aos outros a agravação da pena resultante da conexão, conforme o artigo 108 do Código Penal. Beleza? Vamos para a próxima? E aí, você está gostando desse vídeo? Se você está gostando, se está sendo útil para você de alguma forma, deixa aí seu gostei, deixa aqui embaixo seus comentários, que eu vou gostar bastante de saber o que você está achando desses vídeos. Só assim eu tenho como saber se esse vídeo está sendo útil para você de alguma forma, beleza? Caso hipotético, com origem em denúncia anônima, que apontava crimes tributários, financeiros, de falsidade e lavagem de dinheiro envolvendo determinado sujeito, a Receita Federal do Brasil instaurou procedimentos fiscais e passou a investigar os supostos delitos, analisando informações fiscais e movimentações bancárias das pessoas envolvidas. A defesa alegou que a Receita Federal não teria competência para investigar os possíveis crimes, sendo nulas as provas produzidas na referida investigação. E a pergunta é: assiste razão à defesa? A defesa tem razão? Sim ou não? Então aqui a Receita recebeu uma denúncia anônima que apontava crimes tributários, financeiros, falsidade e lavagem de dinheiro. E ela investigou esses crimes, ela investigou isso em procedimentos fiscais, ok? E para isso analisou informações fiscais, movimentações bancárias e tudo relativo às pessoas envolvidas, todas essas informações relativas às pessoas envolvidas. E aí, esse procedimento da Receita foi válido? Sim ou não? Tem razão a defesa? Sim ou não? E a resposta é a seguinte:
Tem razão a defesa, sim, são nulas essas provas produzidas. O STJ disse que a Receita Federal do Brasil possui atribuições e poderes administrativos para, em caráter suplementar, apurar condutas de repercussão penal, desde que incertas no espectro de suas atribuições e em atenção à finalidade fiscal. As limitações, por conseguinte, são duas. São duas limitações para as investigações da Receita Federal. Primeira, pertinência temática, ou seja, a atuação deve estar associada à relação jurídica tributária ou aduaneira. E segundo requisito, finalidade fiscal. A atividade deve perseguir a tutela fiscal, de modo que, ainda que apure ilícitos de natureza tributária, não se admite o desvirtuamento de finalidade para que sejam atingidos outros fins. A Receita Federal não pode, a pretexto de examinar incidentes tributários e aduaneiros, investigar delitos sem repercussão direta na relação jurídica tributária, que se afastem de sua atribuição de órgão fiscal, sendo nulos os elementos de prova por ela produzidos. E aí você pode estar se perguntando e você pode estar falando, mas Reili, não tem aquela questão da serendipidade no processo penal? Se a gente está investigando um crime, se a gente está investigando um delito e acha, por acaso, informações relativas a outros delitos, isso não teria uma nulidade? Não tem esse julgado que autoriza a serendipidade? Sim, tem sim, mas o STJ também falou sobre isso nesse processo. Ele diz o seguinte: nesse contexto, registre-se também que o caso não se confunde com a descoberta fortuita de provas. A serendipidade pressupõe um encontro acidental de prova relacionado a fato diverso daquele que está sendo investigado. Na espécie, os fatos dos quais se constituíram os elementos de prova eram objeto da investigação, de modo que inviável a tese de que teria surgido no curso do procedimento fiscal de forma casual. Então aqui o STJ também afastou a tese da serendipidade. Disse que esses crimes já estavam no processo desde a denúncia anônima, desde o início. Então a Receita não achou esses crimes no meio do processo, nas investigações rotineiras dela. Ela já sabia desde o início, quando abriu o processo, que havia crimes que não eram da esfera, como crimes de falsidade, crime de lavagem de dinheiro, que deveriam ser investigados pela polícia, pelo Ministério Público. Ok? Então a Receita deveria se ater aos crimes tributários para abrir esse procedimento. Beleza? Então vamos ficar atento a esse julgado também. Vamos para a próxima. Se um crime militar é investigado em inquérito penal militar, o IPM, e também em âmbito administrativo por sindicância disciplinar, qual é o juízo competente para decidir sobre a suspensão do IPM e sobre o controle da legalidade da sindicância disciplinar? E aí, qual você acha aqui? Isso aqui é importante, hein? Para quem faz prova na Justiça Federal, isso aqui é bastante importante. Então, vamos para a resposta. A resposta é a seguinte: depende. Cabe à Justiça Militar decidir sobre a suspensão do inquérito penal militar, do IPM. Então, a suspensão vai para a Justiça Militar. E a Justiça Federal, o controle da legalidade da sindicância administrativa do âmbito disciplinar. Então, sindicância administrativa, quem julga, Justiça Militar. Suspensão do inquérito penal militar, Justiça Militar. Não confunda uma coisa com a outra, beleza? Então, isso aqui é importante também. Vamos para a próxima? Caso hipotético. Doutora Carla era juíza em vara criminal. Em determinado caso, recebeu denúncia contra Carlinho, em cognição sumária e com fundamentação sucinta. Após esse ato, o processo foi julgado por outro magistrado. Então, o que aconteceu aqui? A doutora Carla, que era juíza, recebeu a denúncia, o ato de recepção da denúncia, recebimento da denúncia. Ela recebeu a denúncia. É um ato do juiz, é uma decisão do juiz. Recebo a denúncia. E depois, o caso não foi julgado por ela, o caso foi processado e julgado por outro magistrado, que só o que ela fez foi o recebimento da denúncia. Passados mais de 10 anos, já como desembargadora, a doutora Carla se deparou com o mesmo processo e, em cognição exauriente, julgou a apelação interposta, condenando Carlinho. O acusado alegou impedimento da desembargadora no caso, apontando que se enquadra na hipótese prevista no artigo 252, inciso 3 do CPP, que diz: tiver funcionado o juiz de outra instância pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Pergunta: assiste razão à defesa ao alegar o impedimento? E aí, tem impedimento da doutora Carla, que recebeu a denúncia lá na primeira instância e agora julgou a apelação?
A defesa do Carlinho disse que sim, porque disse que ela funcionou como juíza em outra instância. Pronunciou-se de fato ou de direito sobre a questão. Estaria aqui. E aí, qual você acha que é a resposta certa? A resposta é a seguinte: não, a defesa do Carlinho não tem razão. Não configura a causa de impedimento a hipótese em que a desembargadora revisora se limitou em cognição sumária e com fundamentação sucinta receber a denúncia contra o réu quando atuava no primeiro grau, e depois, sentenciado ou feito por magistrado totalmente diverso, apreciou, passados mais de 10 anos, em cognição exauriente, o mérito da causa na apreciação interposta contra a sentença. De acordo com a jurisprudência do STF e do STJ, o rol de impedimentos do artigo 252 do CPP é taxativo, a não permitir, pois, integração ou mesmo interpretação extensiva por parte do Poder Judiciário. Então não se pode fazer nem integração e nem interpretação extensiva por parte do Poder Judiciário, nem analogia, nem nada. Os fatos não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 252.3 do CPP, que diz: tiver funcionado o juiz de outra instância pronunciando-se de fato de direito sobre a questão. O recebimento da denúncia é baseado em mero fumus comissi delicti, fumaça do cometimento de um delito, consistente na existência de prova da materialidade e indício de autoria delitiva. Vale dizer, ao simplesmente receber a denúncia contra o acusado, o julgador não está necessariamente pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão, e no caso, a responsabilidade penal do réu está apenas em juízo prelibatório, sem incursão definitiva na culpa do acusado, analisando a presença de justa causa para o início da ação penal. Observação aqui que o STJ adicionou também. O impedimento configurar-se-ia caso o processo fosse julgado pelo mesmo magistrado nas duas instâncias. Também ocorreria o impedimento se o juiz decretasse a prisão preventiva em primeiro grau ou recebesse denúncia e fosse posteriormente instado como desembargador em grau recursal ou habeas corpus a apreciar novamente a idoneidade da custódia por ele mesmo decretada ou da decisão de recebimento da inicial acusatória. Então, se o desembargador, se a doutora Carla aqui, estivesse falando do ato dela mesma, do recebimento da denúncia ou de alguma decretação de prisão preventiva, sim, teria impedimento. Mas como não, o que ela está julgando aqui é o processo em cognição exauriente, a decisão, a sentença do juiz que condenou o Carlinho, então não tem impedimento. Beleza? Então esse é o julgado do STJ bastante importante nesse caso. Vamos para a próxima? Caso hipotético. Carlinho criativo, cartunista seguido por milhares de pessoas nas redes sociais e famoso por seus desenhos cômicos, postou uma charge em que continha o governador do seu estado segurando o procurador-geral de justiça por uma coleira. Na postagem, adicionou um texto que dizia ter o procurador sido adquirido pelo governador a comando e serviço dos interesses deste e da sua família. Acompanharam o texto as hashtags #cão de guarda e #protegido, dentre outras. O Ministério Público denunciou o Carlinho Criativo por injúria devido à charge e as hashtags, e difamação devido ao texto adicionado à postagem. E a pergunta é a seguinte: Carlinho deverá ser condenado pelos crimes imputados? E aí, o que você acha? Sim ou não? Carlinho Criativo vai ser condenado aqui? E a resposta, segundo o STJ, é a seguinte: não vai ser condenado. Os tipos de difamação e injúria exigem, além do dolo, direto ou eventual, o elemento subjetivo do injusto, que é o propósito de ofender, consubstanciado no animus diffamandi e animus injuriante. Então, para difamação e injúria, precisa ter, além do dolo, direto ou eventual, o elemento subjetivo. Qual é o elemento subjetivo aqui? O propósito, o objetivo de ofender. Ofender. O que ele quer é ofender. Assim, não basta a consciência da prática de determinada conduta, com a potência de ofender a honra alheia. É necessária a intenção de, com a sua conduta, atingir efetivamente o bem jurídico protegido pela norma penal, conspurcando a reputação ou a honra da vítima. Assim, malgrado os crimes contra a honra sejam tipos de forma livre, então podem ser executados de qualquer forma, não tem uma forma estabelecida para ser executado, admitindo plurais formas de execução, devem ser suficientemente
deve ser suficientemente caracterizada a intenção do sujeito de ofender a honra e reputação alheias. O mero compartilhamento de postagem consistente em charge elaborada pelo cartunista, sem agregar à conduta objetiva a intenção de ofender, injuriar ou vilipendiar a honra da suposta vítima, não tem o condão de qualificar a prática da infração penal. Então, o STJ entendeu que, nesse caso, como era o caso de humor, um caso cômico, um caso de charge, não teria essa intenção de ofender. Aqui a intenção era a intenção de brincar, a intenção de uma crítica eventualmente política, mas não de ofender em si. Não ficou comprovado no processo qual era se havia essa intenção de ofender a honra, ofender a imagem, ofender realmente a suposta vítima, ok? Então, vamos ficar ligados nesse processo aqui também, nesse julgado bastante importante. Vamos para a próxima? Para fins do indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial 11.302 de 2022. Se o condenado está cumprindo penas diversas por crimes impeditivos e não impeditivos do indulto, ele terá direito a esse benefício ou deverá cumprir integralmente a pena do crime impeditivo para ser agraciado. Então aqui, esse decreto do indulto trouxe alguns crimes impeditivos, crimes que impedem o indulto, e crimes não impeditivos, crimes que não impedem o indulto, que permitem o indulto. E o réu está cumprindo pena pelos dois, por crimes dos dois tipos, por crimes impeditivos e não impeditivos. E aí, ele vai ter direito ao benefício ou ele vai ter que cumprir a pena do crime impeditivo para depois poder ser agraciado pelo indulto? E aí, o que você acha dessa? E a resposta é a seguinte: depende, a resposta depende. Apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com o crime não impeditivo, se exige sim o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso, não haverá de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. Então, o que o STJ decidiu? Se forem crimes impeditivos e não impeditivos cometidos em concurso, pode ser concurso material, concurso formal, mas concurso de crimes, sim, vai impedir. Ele vai ter que cumprir a pena dos crimes impeditivos, sim. Mas se não, se forem crimes cometidos em concursos diversos, isso não impede que ele tenha direito ao indulto. Nos termos da jurisprudência do STJ, o decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente, sob pena de invasão do Poder Judiciário na competência exclusiva da Presidência da República, conforme o artigo 84, inciso 12, da Constituição Federal. Beleza? Então vamos para a próxima. Caso hipotético. Funcionários da equipe de enfermagem de um hospital suspeitaram do comportamento incomum apresentado pelo anestesista do hospital no centro cirúrgico e registraram em vídeo a ação criminosa de crime sexual contra a vítima, que estava sedada, sem qualquer possibilidade de reação, tendo o vídeo sido enviado ao Ministério Público e a denúncia foi recebida pelo juiz. Na ação penal, a defesa alegou que as provas apresentadas tratam-se de captação ambiental clandestina, portanto, provas ilícitas, uma vez que o artigo 8º-A da Lei 9296 de 96 prevê requisitos para a realização da captação ambiental, dentre eles a autorização judicial, que não houve no caso. E a pergunta: as provas apontadas são lícitas ou ilícitas? E aí, o que vocês acham? Precisava de autorização judicial para a captação ambiental. E aí, vai ser prova lícita ou prova ilícita? E a resposta é a seguinte: o STJ entendeu que as provas são lícitas, ok? O artigo 10A da referida lei previu a figura típica da captação ambiental sem autorização judicial, mas ressalvou em seu parágrafo 1º os casos em que esta é realizada por um dos interlocutores, situação que pode ser equiparada à atuação de terceiro quando o agente reduzir totalmente a possibilidade de agir da vítima. Como forma de proteção aos direitos fundamentais da vítima de ações criminosas, a proporcionalidade em sentido estrito se aplica como verdadeira causa excludente de ilicitude da prova, toda vez que o direito à integridade e à dignidade da vítima prevalece sobre o direito de imagem e privacidade do ofensor. Em outras palavras, é imprescindível
que os bens jurídicos em confrontos sejam sopesados, dando-se preferência àqueles de maior relevância. Na colisão de interesses, é válida a captação ambiental clandestina, sempre que o direito a ser protegido tiver valor superior à privacidade e à imagem do autor do crime, utilizando-se da legítima defesa probatória a fim de garantir a licitude da prova. Então a prova é lícita, a prova é válida, porque a vítima tem o direito, ela teria o direito de produzir aquela prova. Mas, como ela estava sem condições, ela estava sedada, os terceiros, para a defesa do direito dela, podem produzir aquela prova também, pelo princípio da proporcionalidade, beleza? Essa é uma causa excludente de ilicitude da prova. Causa excludente de ilicitude da prova. Vamos memorizar essa palavra-chave, causa excludente de ilicitude da prova, beleza? Muito importante esse julgado aqui também, hein? Com certeza vai cair em provas. Vamos para a próxima? Em recurso de apelação exclusivo da defesa, o tribunal pode conhecer e rever os fundamentos contidos na sentença condenatória, valendo-se de novos argumentos. E aí, o que você acha? A gente tem uma apelação aqui no penal, no direito penal, processo penal. O tribunal pode conhecer e rever os fundamentos da sentença, valendo-se de novos argumentos. E aí, a resposta é a seguinte: sim, pode sim, com base no efeito devolutivo da apelação, desde que não agrave a situação do réu. Então, o que não pode aqui é agravar a situação do réu, o reformatio impeius. Não pode reformar agravando, mas o efeito devolutivo da apelação dá sim essa possibilidade do tribunal reconhecer e rever os fundamentos com base em novos argumentos. Beleza? Beleza, vamos para a próxima. Se o sujeito ativo, mediante uma única ação ou omissão, sonega o pagamento de diversos tributos, reiterando a conduta por determinado período, além de concorrer para a prática do delito previsto no artigo 337-A do Código Penal, que é sonegação de contribuição previdenciária, será possível a acumulação das causas de aumento da pena da continuidade deletiva e do concurso formal? E aí, o que você acha dessa? A gente tem aqui crimes tributários, sonegou o pagamento de diversos tributos, reiterando a conduta por determinado período, e também concorreu para a prática do delito de sonegação de contribuição previdenciária. Vai poder cumular as causas de aumento da continuidade deletiva com a causa de aumento do concurso formal de crimes? O que você acha disso aqui? E a resposta é a seguinte: sim, pode cumular sim. Os delitos previstos no artigo 337-A do Código Penal e 1º da Lei 8.137 de 90 são autônomos, pois tutelam bens jurídicos diversos, sendo previsto no artigo 1º da Lei 8.137, atinente à sonegação de contribuições sociais, lato sensu, e o previsto no artigo 337-A do Código Penal, atinente às contribuições sociais especificamente destinadas à previdência social. Assim, é possível reconhecer o concurso formal sem se falar em bis in idem. Não há bis in idem aqui nesse caso, ok? Beleza? Vamos para a próxima. Caso hipotético. Carlinho foi denunciado e citado pela prática de um crime que, em tese, caberia o oferecimento do ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Como o negócio processual não foi a ele oferecido pelo Ministério Público, Carlinho alegou que a denúncia deveria ter sido rejeitada, pois o seu direito foi violado. Reconhece que, apesar de não ter direito subjetivo ao ANPP, deveria ter sido intimado sobre a decisão do membro do Ministério Público para que pudesse recorrer às instâncias revisoras do órgão, nos termos do artigo 28A, parágrafo 14 do CPP. E a pergunta é: o Ministério Público deveria ter notificado Carlinho a respeito do não oferecimento do ANPP? Carlinho disse: realmente, eu não tenho direito subjetivo ao ANPP. Não posso obrigar o Ministério Público, o membro do Ministério Público, a me oferecer o ANPP. Mas eu tenho direito a recorrer do não oferecimento do ANPP. Tenho direito a mandar para as instâncias superiores, as instâncias revisoras do Ministério Público. E eu não consigo fazer isso se o Ministério Público não me notificar de que ele não vai me oferecer o ANPP. É lógico, né? Então, tá errado esse procedimento do Ministério Público de oferecer denúncia, tá errado, logo a denúncia deveria ser rejeitada pelo juiz. E aí, tá certo o Carlinho? O Ministério Público deveria ter notificado o Carlinho a respeito do não oferecimento do ANPP?
E a resposta é a seguinte: o STJ entendeu que não está certo. O Carlinho, o Ministério Público é que está certo. Não é obrigatório notificar o investigado acerca do não oferecimento da proposta do acordo de não persecução penal, quando a ciência da recusa do Ministério Público deve ocorrer por ocasião da citação. Então, o que o STJ entendeu é que o Carlinho vai tomar ciência, sim, desse não oferecimento do ANPP na citação do processo. Não precisa o Ministério Público notificar, porque o Carlinho vai ser notificado na citação. Depois de receber a denúncia, ele vai ser citado do processo penal, podendo o acusado, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, requerer a remessa dos autos ao órgão de revisão ministerial. Então ele realmente vai ter esse direito, sim, de enviar o processo para o órgão de revisão ministerial, para ver lá na instância superior do Ministério Público se ele tinha ou não tinha possibilidade de ANPP. Mas não vai precisar notificar antes de oferecer a denúncia, não. E o STJ disse que, dessa forma, não poderia o juízo de primeira instância rejeitar a denúncia somente em razão da ausência de intimação do investigado pelo Ministério Público Federal para informar acerca do não oferecimento do ANPP. Até porque não existe condição de procedibilidade não prevista em lei. O Carlinho estava querendo dizer, no fundo, que o não oferecimento do ANPP gerava uma condição de procedibilidade, uma condição para oferecer a denúncia, que seria qual? Notificar de que não vai oferecer o ANPP. E o STJ diz que não. Para ser uma condição de procedibilidade, precisa estar prevista em lei. E como isso não está previsto em lei, não é condição, não. O Carlinho vai tomar ciência é na citação. Beleza? Beleza. Show de bola! Fomos mais um informativo especial de jurisprudência. E eu vejo você nesse vídeo que eu vou deixar aqui do lado com mais estudos sobre flashcards, mais estudos em mapas mentais, mais estudos muito importantes para as nossas provas e concursos futuras. Te vejo lá, hein?